Vamos lá, pessoal? Vamos para o nosso conteúdo de hoje. Olha só, eu vou falar com vocês sobre uma data em específico deste mês, que será do dia 11 ao dia 15. E também faço essa pergunta para vocês. Olha só, você sabe quando você faz um empréstimo consignado, o que acontece quando o beneficiário vem a falecer? Quais são os procedimentos? Você sabe quais são as regras? Bom, eu vou trazer essas explicações para vocês, por isso que é importante você ser inscrito do canal, por isso que é importante você me acompanhar diariamente, porque tudo que acontece no consignado, tudo que acontece no INSS, eu compartilho aqui com vocês em primeira mão, tá? Vamos à data então, que será do dia 11 ao dia 15, o que de fato vai acontecer neste período. Olha só, pessoal, vamos entrar no período da maciça. Para quem ainda não sabe o que seria período da maciça, é o período de fechamento da folha de pagamento do mês, tá? Então, neste mês vai ser do dia 11 ao dia 15, tá certo? Vale lembrar, né, as minhas recomendações de sempre, que são: no período da maciça não tem aprovação de empréstimo, tá? Então, se você precisar fazer a sua contratação, faça o quanto antes. Se for uma margem, se for um cartão, dá tempo ainda de liberar antes de começar a maciça. Agora, se for uma portabilidade, você vai ter que pedir a sua portabilidade ainda, certo? E o saldo vai chegar no período da maciça. Tem algum problema? Nenhum, tá? Só não vai ser aprovado no período da maciça, mas o banco dá andamento na sua proposta normalmente, tá certo? Mas terá que aguardar então terminar o período da maciça para daí sim voltar às aprovações de empréstimo consignado, tá certo? E também vai a minha recomendação para vocês: assim que começar a maciça, vocês devem acompanhar o fechamento da sua folha de pagamento. De que forma? Entrando no seu portal Meu INSS, extrato de pagamentos, e fazer a verificação se realmente os valores estão todos corretos, se nenhum desconto indevido entrou na sua folha de pagamento, tá bom? Mas é claro que no decorrer dos próximos dias nós vamos falando mais sobre a maciça, tá certo? Agora vamos lá, pessoal. Olha só, vocês sabem o que acontece quando você contrata um empréstimo consignado, mas infelizmente o beneficiário chega a falecer, venha a falecer? Vocês sabem quais são as regras? Bom, eu vou trazer aqui para vocês algumas explicações sobre este tema, que é super importante. Você deve saber exatamente como funciona, tá? Olha só. Empréstimo consignados, né? Aqueles descontados diretamente da aposentadoria ou pensão, tornaram-se uma opção cada vez mais popular entre os beneficiários do INSS, com um aumento de 54% nas concessões em apenas um mês. Apesar dessa popularidade, poucos sabem o que acontece com a dívida quando o segurado vem a falecer. Ao contrário do que muitos pensam, a dívida não é automaticamente extinta. Então, olha só, está dizendo aqui, não significa que a dívida vai sumir, hein, pessoal? Tem algumas regras que precisam ser cumpridas, olha só. Apesar de o INSS e a Federação Brasileira de Bancos, que é a FEBRABAN, mencionarem que as dívidas são suspensas com o falecimento, a realidade é outra. Uma decisão da 10ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região deixou claro que a dívida de um empréstimo consignado persiste após a morte do devedor. Então, aqui, de acordo com a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a dívida ela continua existindo mesmo depois que o beneficiário falecer.
O juiz federal Pablo Valdivieso destacou que, se não houver seguro que cubra o falecimento, a dívida vence antecipadamente e a herança deve arcar com ela. Olha só a fala, abre aspas. O falecimento do devedor não cancela a obrigação do empréstimo, portanto, o espólio ou os herdeiros são responsáveis pela dívida dentro dos limites da herança, fecha aspas, enfatizou o magistrado. Isso significa que os bens deixados pelo falecido devem ser utilizados para quitar a dívida, mas os herdeiros não são obrigados a pagar do próprio bolso se não houver patrimônio suficiente. Então, olha só, de acordo com o entendimento aqui, se o falecido deixou bens, esses bens devem arcar com a dívida. Não significa que os herdeiros têm que ir lá e pagar do próprio bolso. Não, é de acordo com a herança que o falecido deixou, tá? Segundo Rafael Verdante, advogado especializado, o seguro prestamista pode ser uma salvaguarda, pois garante a quitação do débito em caso de falecimento do mutuário. Abre aspas. Quando ocorre o falecimento de uma pessoa com empréstimo consignado, no passado criou-se a ideia de que esse empréstimo se extinguia. Existia uma lei que previa essa extinção do crédito com a morte do devedor. No entanto, essa lei foi alterada com o passar dos anos e hoje não existe mais essa previsão de extinção imediata com o falecimento do devedor, compartilha Verdante. Então, olha só, não significa que a dívida ela vai ser extinta, como acontecia lá no passado. Agora é diferente. E aí, uma das opções, né, que o aposentado, que o pensionista tem, né, e o beneficiário também do BPC Loas tem, seria o quê? Contratar o seguro prestamista, tá, pessoal? Porque se caso vier a falecer, o seguro prestamista ele vai cobrir essa dívida, tá? Olha só o que fala mais aqui pra gente. Caso o devedor não tenha contratado um seguro prestamista, o patrimônio deixado deverá ser usado para pagar os débitos. Abre aspas. Não se herda dívida no direito brasileiro, lembra Verdante. Por outro lado, o advogado trabalhista aponta que, na prática, muitos bancos acabam não cobrando os valores remanescentes do espólio, especialmente se o falecido não deixou bens, né? Então, olha só, se caso o falecido não deixou bens, aí, infelizmente, o banco não tem como, né, conseguir recuperar essa dívida. Como ele colocou aqui, muitos bancos acabam nem cobrando mais, certo? Mas a lei é clara. Os herdeiros não têm que arcar com o dinheiro do bolso, tá? Então, muitas vezes, a opção, pessoal, é escolher a contratação com seguro prestamista, justamente para se precaver nesse tipo de situação.